Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre saúde bucal. Diversas bactérias vivem na nossa boca. Se estivermos vulneráveis, elas podem causar infecções que, se não forem tratadas, podem se tornar problemas graves e até se espalhar para outros órgãos, como o pulmão, coração e o cérebro. Grave, né? Bom, para falar sobre isso, sobre esses cuidados e prevenção desse problema, a gente recebe aqui o dentista Flávio Farias. Flávio, muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom dia a vocês e muito obrigado pela participação. Que tipos de bactérias podem viver na nossa boca? Então, a nossa boca, se a gente for pensar, é uma cavidade que ela tem muitos tipos de bactérias, que são bactérias muito fortes. São bactérias muito patogênicas, que são o quê? São bactérias que podem causar doença. A partir do momento, você imagina que uma boca saudável é uma boca que está isolando essas bactérias de todo o resto do organismo. Então, se você tem algum problema bucal, ou uma infecção local, ou você quebrou um dente que foi até a raiz, ou você tem uma gengiva, um problema periodontal que tem um grau de contaminação, você está abrindo uma porta da sua boca para essas bactérias entrarem para o seu organismo. Pode ser por uma cárie, pode ser por um problema de gengiva, um problema de gengiva que às vezes é sério ou não, e pode ser por uma fratura dental. Então, a bactéria, ela tende a querer o quê? A querer circular no nosso organismo. Pode ser pelo osso ou por um tecido gengival que está à volta, que está inflamado e está infeccionado. E quais são os principais sintomas da existência dessas bactérias? Então, na realidade, as bactérias existem. Já existem. Mas elas são quando bactérias elas se tornam preocupantes, então, né? Para o dentista, o que a gente vai ver? São as infecções locais. Então, o próprio paciente ele vai sentir, se ele sentir dor, uma vermelhidão, um sangramento muito forte em alguma área da boca, ou mesmo a saída de pus, é uma porta de entrada para você ter uma infecção. E o papel do dentista, o que é? Remover esse foco infeccioso. Só que ele tem que remover e fazer uma asepsia muito correta de tudo isso, porque essa infecção, ela pode continuar latente naquela área. Seria um processo de infecção silencioso, que ele continua presente. Porque você imagina que o sangue que passa pelo seu organismo é o mesmo sangue que passa pela boca. Então, por isso que pode afetar coração, pulmão, rins, pode ir para o cérebro, pode promover uma sinusite. Porque o caminho dessas bactérias existe. Bom, e quais são os sinais que as pessoas têm que procurar para, de fato, ir atrás de um dentista para fazer um tratamento? E quais são os tipos de tratamento? O primeiro sinal que a gente tem que ter, né, e que todo mundo sabe, é dor. Então, a dor é o sinal mais famoso que você pode ser, estou com dor de dente, então eu vou até o dentista. Mas, efetivamente, não é só a dor, porque muitas infecções, elas são silenciosas, elas têm uma cronicidade, então elas não têm, muitas vezes, uma dor associada. Por isso, a importância da prevenção pelo dentista, que ele vai descobrir, através de exames, se aquele dente está bom e se aquele processo infeccioso ele está se tornando muito grande. Porque você imagina que todos os dentes superiores do arco superior, eles têm uma comunicação com a parte superior do corpo. Enquanto os dentes inferiores, eles podem ter um caminho de acesso pela mandíbula e por todos esses tecidos inferiores. Agora, quais são? O senhor falou de alguns desses problemas que surgem por conta das bactérias, né, que a gente carrega na boca. Quais são os mais comuns que o senhor recebe lá no consultório? Então, os mais comuns, assim, na realidade, quando você tem uma complicação sistêmica, o tratamento ele se torna um tratamento médico. Porque o que acaba acontecendo? Quando é uma complicação sistêmica, o mais comum é a endocardite bacteriana, que é quando as bactérias elas fazem o quê? Elas vão entrar e elas vão colonizar as válvulas cardíacas. Então, isso é um problema muito grave e pode levar a óbito. E muitas vezes, se essa infecção for muito grave e entrar com muita força, pode ter até uma septicemia, que é uma infecção generalizada, podendo levar até a óbito. Bom, e como que a pessoa pode prevenir isso? Indo ao dentista. Porque da mesma forma que você faz exames médicos anuais, você tem que fazer exames odontológicos anuais. Por quê? A tipagem bacteriana é muito patogênica. Então, se o seu organismo é saudável e essa bactéria entrar no organismo, o organismo vai conseguir se defender. Mas a partir do momento que você é uma criança ou você é um idoso que pode ter uma saúde um pouco mais debilitada ou ter um problema sistêmico, você tiver uma imunodeficiência, isso pode se desenvolver muito mais rapidamente. Mas nada melhor do que ir no dentista, que ele vai avaliar gengiva, dente, fratura e se tem algum processo de infecção lá dentro. Tá certo, então, doutor Flávio Farias falando sobre as bactérias que habitam ali a nossa boca e quais podem se tornar um problema grave, inclusive chegar até o cérebro, né? Tem que prestar bastante atenção e tem que ir com bastante regularidade ao dentista para ir fazendo essa manutenção, não é isso? Obrigada, doutor. Até a próxima, doutor. Muito obrigada. Obrigado a vocês, boa semana. Obrigada.